Seja no horário do almoço ou no início da noite, os telejornais têm audiência fiel e dedicada há muitas décadas. Grande parte dos paranaenses realizava suas refeições atentos ao Jornal Estadual. Em 1999, passou a ser nomeado Paraná TV e teve por mais de 10 anos como o seu âncora de apresentação na bancada, Erivelto Oliveira. Todos os dias ele adentrava nas nossas casas, trazendo as principais informações e acontecimentos do dia. E o meu pai, particularmente, falava assim, ó, shh, quieta, filha, eu quero escutar o Erivelto. A minha mãe, ela ficava até brava quando a atenção era mais para ele do que para as falas dela, porque afinal era no horário nobre da informação. Um homem negro, jornalista há mais de 37 anos, que depois de 29 anos de trabalho na TV, se dedica ao ofício de vereador na Câmara Municipal de Curitiba. É do jornalismo para a política. E no programa de hoje, eu te convido a conhecer melhor a trajetória de vida de Erivelto Alves de Oliveira. Então vem comigo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Papo Castiço. Estamos diretamente aqui dos estúdios da Rádio Uninter, a rádio que toca o conhecimento. Anexo aqui, ó, a Central de Notícias Uninter, a nossa CNU. Aqui a gente conversa de uma forma leve, de uma forma genuína, trazendo à tona toda a pluralidade existente nos assuntos que envolvem as nossas raízes históricas, desmistificando, enaltecendo, valorizando a cultura negra do nosso país. Eu convido você a conhecer um pouco melhor sobre o nosso convidado. Vamos lá! Erivelto Alves de Oliveira está com 59 anos, é curitibano, um dos 5 filhos dos saudosos Senhor José e Senhora Maria. É casado com a Lena e tem um filho, o Tiago. Erivelto é formado em jornalismo pela Universidade Federal do Paraná, também músico e consultor de comunicação. De estagiário na assessoria de comunicação da Rede Ferroviária Federal em 1986, foi a repórter na TV Curitiba e pouco tempo depois foi chamado para a equipe de reportagem da TV Paranaense, a atual RPC-TV, afiliada da Rede Globo, onde permaneceu por 27 anos. Com produções na Globo News, foi também correspondente da CBN até chegar em 1999 no telejornal Paraná TV, onde atuou como editor e apresentador, recebendo prêmios como Top of Mind da revista Amanhã, de jornalista mais lembrado do estado do Paraná. Em abril de 2013, Erivelto foi contratado pela RIC TV Record para ser editor e apresentador do telejornal Paraná no Ar, onde ficou até maio de 2015. Em março de 2017, ele criou no YouTube um canal para dar oportunidade e visibilidade a negros brasileiros com a apresentação do programa Brasil de Cor, com entrevistas que mostram os desafios e também histórias de sucesso do povo negro. Antes de se tornar vereador, o Erivelto ele conduziu pelo menos 10 debates eleitorais de candidatos a prefeito em Curitiba, Ponta Grossa, Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu, além de ter coordenado o núcleo de eleições na RPC-TV em 2012. Apresentou e foi um dos criadores do programa Conversa com a Fonte, exibido pela OTV em Curitiba. Em 2016, ele disputou uma das vagas à Câmara Municipal de Curitiba, ficando na primeira suplência do partido. Em 2019, assumiu a cadeira, substituindo o vereador Hélio Virbisky. Em 2020, foi eleito para o 2º mandato no Legislativo. E assim, pessoal, quando eu fui buscar o significado deste nome, Erivelto, surgiu os seguintes marcadores, ó: comunicação, otimismo, amizade, modéstia, sabedoria, conciliação, criatividade. Eu também encontrei que os detentores do nome Erivelto podem possuir uma personalidade, uma combinação de elementos que transmitem força, coragem, determinação. Podem ser vistos como indivíduos resilientes, capazes de superar desafios e obstáculos, expressando paixão pela vida. E quem vai nos dizer se isso condiz com a realidade ou não é ele, para quem eu dou boas-vindas, Erivelto Oliveira.
Seja muito bem-vindo, querido. Olá. Sandy, muito obrigado. Antes da gente começar essa gravação, a Sandy me leu, né, o que ela ia mais ou menos apresentar, e eu nunca vi uma apresentação tão bem feita sobre mim, né? Tão legal assim. Muito obrigado pelo carinho dessa apresentação. Olá, Bárbara, que está aqui também no nosso estúdio. E muito obrigado. Eu acho que tem muita coisa aí que às vezes é um pouco exagerada, né, nessa questão dos nomes aí. Eu, por exemplo, quem vai ver essa entrevista vai dizer assim, o Erivelto modesto de jeito nenhum. Eu não sou uma pessoa modesta, mas também não sou uma pessoa de nariz empinado. Eu só acho que algumas coisas, quando você faz, você deve dizer que fez. E outras coisas, quando você não faz, você não diz. Mas fora isso, a gente vai ajustando aí as questões. Acho que cada um tem um pouquinho disso que você falou. Muito bem. Eu achei muito lindo toda essa pesquisa, né? Muito, muito bonito, condizente com o seu nome. Bom, Erivelto, para a gente começar ali, né, a bater o nosso papo, que hoje vai render bastante, eu gostaria de fazer a primeira questionamento para você, porque muita coisa é dito sobre você. Imagina, 35 anos, mais de 35 anos de jornalismo, né? Quando a gente coloca o seu nome em pesquisa, tem de tudo. Mas vamos falar para o pessoal, talvez, um outro lado do Erivelto, os hobbies, o que gosta, o que curte, as preferências. E depois a gente adentra em alguns momentos, se você quiser dividir com a gente, né? De algumas dificuldades, algumas coisas. Erivelto, pelo que eu vi, gosta de um futebol, gosta de música. Conta pra gente. Bom, de futebol eu até gostei muito mais do que eu gosto hoje. Eu praticamente não acompanho mais futebol. Joguei recentemente no time da Câmara, na Arena da Baixada. O Marcos está aqui, inclusive, que trabalha comigo na Câmara. E jogou também, mas eu fui injustiçado no time, fui tirado no meu melhor momento da equipe. Mas brincadeiras à parte, acompanho o futebol assim, já acompanhei mais, fui até repórter de esportes da RPC durante 2 anos, quase 3 anos, e saí da reportagem de esportes para assumir a apresentação do Paraná TV em 99. Eu gosto muito de música, acho que música talvez só não seja a minha profissão hoje, porque eu nasci em Curitiba. Se eu tivesse nascido em São Paulo, em Minas, no Rio de Janeiro, possivelmente eu seria músico, estaria trabalhando com isso, ou músico, ou produtor musical, alguma coisa nessa área, porque realmente talvez a coisa que eu mais goste de fazer seja a música. Mas a nossa vida vai nos mostrando caminhos, né? E eu me interessei pelo jornalismo, em fazer jornalismo na época da inscrição do vestibular, mas já havia, assim, uma certa uma tendência a isso, porque quando eu estava na escola, minhas professoras de português sempre falavam, você escreve bem, você deve buscar trabalhar com alguma coisa voltada para a escrita, ser escritor, ser jornalista, uma coisa assim. E quando eu fui fazer vestibular, essa memória me veio. Embora eu tenha feito um curso técnico de edificações, eu trabalhei com um projeto durante 6 anos antes de entrar na faculdade de jornalismo. Então, eu, na hora de fazer vestibular, eu pensava, o que é que eu vou fazer? Arquitetura? Engenharia civil? Ou vou psicologia, que é uma outra área também que eu gostava bastante, gosto ainda. E acabei optando pelo jornalismo com segunda opção, quando a gente fazia vestibular em 2 opções, por psicologia. Passei em jornalismo, né? E aí eu acho que o meu caminho também se encontrou. Se alguém perguntasse se se arrepende de ter feito jornalismo, em momento algum me arrependi. No primeiro dia da faculdade, eu falei, é isso que eu quero fazer, e acho que isso também é importante, porque quando você está fazendo uma coisa que você gosta e que você sabe que é o caminho, aí não tem dúvida, né? Você passa pelas dificuldades sem problema nenhum. E o mais interessante é que aquilo que você desenhou na sua mente não se concretizou. Você queria trabalhar com jornalismo impresso. Eu sempre imaginei trabalhar com jornalismo impresso, que é uma redação até meio romântica, né? Quem vê aquelas produções do Fantástico da Vida Como Ela É, do Nelson Rodrigues, sempre aparece uma redação com muito barulho de clique de máquina, esfumaçada, porque os jornalistas, principalmente na década de 70, 80, fumavam muito, bebiam muito café, então sempre tinha aquele cinzeiro com uma bituca de cigarro, uma xícara suja de café. Eu imaginava trabalhar nesse ambiente ali a partir do 2º, 3º ano da faculdade e nunca entrei numa redação para trabalhar, né? Porque eu acabei, numa redação de jornal impresso, eu acabei entrando na televisão quando eu estava no 3º ano da faculdade e por insistência de um amigo meu da rede ferroviária, onde eu estava fazendo estágio, o Cláudio Dalla Beneta, vai lá na TV Curitiba que eles estão precisando de um repórter. Eu falei, não quero trabalhar como repórter de TV, não tenho jeito para isso, não tenho cara para isso. Ele me insistiu tanto que um dia eu falei, tá, eu vou, né? Fui.
E aí o Jamur Júnior, que era o diretor da TV, me contratou e falou, olha, eu quero que você trabalhe aqui, eu gostei do... Na verdade, ele gostou do meu biotipo, porque ele tinha 2 repórteres, mulheres, no jornal, e ele queria um terceiro repórter para trabalhar à noite, e ele preferia um homem, né, por já ter 2 mulheres, e o fato de eu ser negro, na época tinha o Narciso Assunção, que era um outro repórter negro aqui em Curitiba, que trabalhava na TV Iguaçu, de certa maneira ele achou que isso poderia ser uma marca também. E aí me contratou. Eu fiquei 4 meses na TV Curitiba e depois fui chamado para a RPC, ou na TV Paranaense. Falando de marca, vamos puxar esse gancho. Você se incomoda com essa lembrança de marca que você conquistou dentro dos veículos televisivos da TV aberta, né? O jornalista, você se incomoda com isso? Você leva isso como uma boa? Eu nunca me incomodei com isso assim. Porque existe a marca, mas você tem que se manter também, né? Eu comecei trabalhando como repórter que cobre buraco de rua, né? Fiz todo aquele caminho que os repórteres faziam na minha época. Cobre o local do local, né? Aí depois comecei a fazer vivo, do buraco de rua. Aí depois você começa a fazer uma matéria aqui, uma matéria ali, uma matéria sua sai no jornal hoje. Depois você começa a ter mais visibilidade, a rede começa a pedir reportagens suas. Então o meu trabalho ele foi sempre crescente, assim, até a minha saída da TV. Então eu nunca me incomodei com essa questão da marca. Eu acho que a gente se cuida muito na questão, quem trabalha em televisão tem que cuidar muito da imagem, né? Ainda mais hoje em dia. Então, quando eu sempre brinco assim, que a gente que trabalha como apresentador de TV, como repórter de TV, você não pode mostrar o dedo do meio para ninguém no trânsito, você não pode xingar, você tem que engolir seco muitas coisas, porque senão a pessoa, hoje principalmente, as pessoas vão lá para as redes sociais e detonam a pessoa. Eu vi sábado agora no TikTok, uma pessoa detonando o Rogério Flauzino do Jota Quest porque teria sido deselegante com ela no aeroporto, segue o Flauzino, dizendo que ele é um monte de coisa. E eu conheci o Flauzino no estúdio, me pareceu uma pessoa muito simpática, muito legal, vejo entrevistas dele, mas para aquela pessoa, talvez o Flauzino pudesse estar com um problema, pudesse estar com alguma... E é um paparazzi, né? Então, de repente, ele não gosta de paparazzi, não gosta de uma pessoa insistindo, mas para as pessoas que veem aquele vídeo, acham, pô, o Flauzino e tal, um monte de comentário, eu sempre achei que ele era babaca mesmo e tudo. E isso, às vezes, não é real. Então a gente tem que cuidar muito da nossa imagem também, porque senão, se você apresenta o jornal todos os dias, as pessoas têm uma imagem, mas ele fora da TV é um babaca, ele não fala com ninguém e tal. E às vezes as pessoas até criam isso. Algumas vezes já recebi esse tipo de observação, sem ser, né? Mas as pessoas dizem isso. Para você ter uma ideia, uma vez uma pessoa coloquei uma foto no Facebook ainda, e a pessoa me mandou uma mensagem assim no Facebook: você é como é que uma pessoa de nariz empinado, orgulhoso. Encontrei no Parque Barigui, te cumprimentei e você nem falou comigo. Eu corro no Parque Barigui com fone, né? Correndo, ouvindo música, curtindo a minha música e tal. Dificilmente percebo as pessoas. Eu falei para ela, olha, sinceramente eu não te vi, né? Não me lembro de ter falado com alguém e tal e tal. Aí ela falou, mas poderia ter sido mais simpático. Então esse tipo de coisa a gente escuta sempre. Porque muitas vezes as pessoas interpretam e fazem uma leitura rasa da personalidade de uma pessoa por um microsegundo de um momento pontual, que podem existir várias variáveis. E infelizmente hoje, como a internet é meio terra de ninguém, as pessoas sensacionalizam esse microsegundo de contato com a pessoa como ela inteira, né? A gente era mais feliz quando não existia rede social, confesso a você, né? Porque a rede social, ela expõe exatamente isso, um frame, né? Qual é o momento hoje, qual é os 10 segundos que você vai pegar do cara para ele ser exposto. Então isso é uma coisa muito, muito injusta às vezes. Então eu tenho muita saudade do que existia até 2010, ou que não existia rede social. Até 2007, né, quando surgiu o Orkut, a gente tinha uma outra vida. Muito bem. Vamos fazer um recorte, Erivelto, agora para a questão de saúde emocional, né? Uma coisa que a gente estava conversando nos bastidores, até que não tem muito estudo, nem muita fala sobre isso. E você, como um homem negro, tem total lugar de fala, né? Quando a gente pensa na saúde emocional, né, do homem negro, para preservar, para cuidar da masculinidade negra, não sei se esse tipo de questão entra dentro da Câmara Municipal de Curitiba, se existe alguma política pública que está sendo desenhada, porque... Por enquanto, como a gente estava conversando, o foco ainda são as mulheres negras nos seus contextos, né? Mas se você puder falar um pouquinho para a gente sobre isso, por favor. Assim, a gente tem o homem negro com... Os negros, né, de uma maneira geral, com uma representatividade muito baixa no Brasil, apesar de ser 56% da população, né?
mas em todos os espaços, tirando escola de samba, tirando infelizmente as cadeias e tudo mais, nos outros espaços o negro é minoria. E até por uma questão que vem lá dos anos 60, das lutas que as mulheres vêm conquistando espaço, nos últimos 10 anos, principalmente, 10, 15 anos, as mulheres negras também entraram nessa conquista de espaço junto com as mulheres brancas. Então hoje eu diria para você que as mulheres negras têm mais estudos sobre elas, embora se a gente comparar a mulher negra com o homem negro, a mulher negra tem menos espaço que o homem negro, né? Mas elas estudam mais que o homem negro, e eu disse para você, o homem negro ele não é de certa maneira estudado. Eu pelo menos não conheço estudos que falem sobre as angústias do homem negro, como o homem negro se posiciona na sociedade. Isso são coisas ainda muito novas, muito recentes para a gente, né? Então eu sinceramente não sei se existe algum estudo nesse sentido. O que eu tento fazer, né? Eu tenho inclusive o canal que você citou no começo aí, o Brasil de Cor. Eu converso com negros, né, para tentar sobre vários assuntos, e quem sabe a partir daí a gente vai conseguindo fazer perfis como tem aqui no Papo Castiço, como tem um outro programa em Minas Gerais que se chama Minas Negras Gerais, acho que é esse o nome, que também só entrevista negros. Outras ideias que você possa ter o negro aparecendo e você começar a analisar essas angústias, esses problemas que o negro enfrenta. E dentro da Câmara Municipal, não sei como operacionalmente funciona, existe um dia, uma pauta específica para falar sobre os direitos dos afrodescendentes? Não, assim? o que existe na Câmara são projetos, né? Houve uma época na Câmara, 2 anos dessa legislatura atual, que nós éramos em 3 representantes negros, eu, Renato Freitas e a Carol D'Artora. A Carol D'Artora virou deputada federal, né? Então ela era uma pessoa que batia muito na tecla da mulher negra, representatividade, concurso com cotas para mulheres negras, enfim, ela trabalhou muito essa pauta. O Renato Freitas é outro vereador que já conhecido, que também tem uma pauta muito voltada para o negro que é marginalizado, enfim, esse tipo de coisa. Então, o que havia nas discussões deles eram esses assuntos. Eu nunca fui engajado em causas negras, embora entenda que o meu engajamento sempre foi, digamos, social. Eu sempre procuro não ajudar as pessoas, mas pautas sociais, pautas voltadas para o atendimento de todas as pessoas vulneráveis, pessoas em condição de rua. Essa foi inclusive a minha pauta principal para a eleição de 2016. Pessoas em situação de rua foi uma das minhas propostas para a gente buscar tirá-las da rua, e infelizmente a situação até piorou, né? Principalmente depois da pandemia, mas eu acho que um prefeito, um governador, eles vão ter que buscar alternativas para isso, para a gente conseguir tirar as pessoas que vivem na rua hoje. Parece que o governo federal também tem esse interesse. E cada vez mais a gente pergunta como fazer isso, né? É uma situação que complica muito. Mas voltando à sua questão, a questão negra ela é discutida quando há pautas voltadas para isso. Existem algumas pautas de um ou outro vereador, uma cota aqui, uma outra coisa acolá. O que nós temos no nosso mandato é que nós fizemos no primeiro, no segundo e no terceiro ano, eu estou no 4º ano, é isso, Marcos? 19, 20, 21, no 5º ano de mandato. E a gente conseguiu fazer uma sessão solene no Dia da Consciência Negra, já fizemos 3, com negros de Curitiba, homenageando negros de Curitiba. E às vezes é até difícil a gente buscar negros, encontrar negros para receber homenagem, mas a gente tem feito isso, em torno de 15 a 20 negros por homenagem. Uma outra coisa que nós fazemos também no nosso gabinete, os vereadores eles têm direito a 10 ou 12 prêmios por ano que eles dão para empreendedor, para artista, destaque na área médica, enfim. E nós buscamos sempre homenagear, a cada 2 ou 3 pessoas, a gente colocar pelo menos um negro para ficar uma coisa mais ou menos equilibrada com a população. Então, a gente homenageia muito as pessoas negras, buscamos as pessoas negras para homenagear. Então, nesse sentido, a gente trabalha com os negros de Curitiba. Continuando ainda na vertente da Câmara Municipal de Curitiba, Erivelton, você é presidente
da comissão da tarifa zero. E você acabou de retornar de viagem aí de algumas cidades que possuem essa tratativa na questão da mobilidade urbana. Você podia falar um pouquinho sobre isso para nós, por favor? Claro que posso. Esse é um assunto, acho que é o lado da questão dos moradores de rua, vai ser o pessoas em condição de rua, né? Porque a gente tem que usar a expressão correta. Eu acho que vai ser dos grandes assuntos da campanha do ano que vem, a tarifa zero. A passagem em Curitiba, e eu sempre defendo isso, Curitiba tem o melhor sistema de transporte do Brasil, embora alguns até não concordem com isso, mas eu acho que tem. Eu conheço os sistemas de praticamente todas as capitais brasileiras, já andei em todas, e a gente tem diferenciais do nosso transporte que o tornam melhor do Brasil. Nós temos os terminais, temos os ônibus ligeirinho, temos as estações tubo que são bonitas, embora não sejam tão funcionais, mas temos as canaletas exclusivas para os ônibus, temos a bilhetagem automática no sistema. Então tudo isso transforma o nosso transporte no mais eficiente do Brasil. Porém, hoje também é o mais caro. Então a gente acabou criando aí uma situação que aquela pessoa que precisa do ônibus, muitas vezes está do lado de fora vendo o ônibus bonito passar por ele. Ônibus novos, ônibus elétrico, ônibus movido a diesel, enfim, a hidrogênio, todas as tecnologias, e o passageiro andando a pé. A tarifa de ônibus está pesando hoje muito mais no orçamento de uma família. Uma pessoa que utilize 2 ônibus por dia vai gastar R$12 por dia, vai gastar R$60 por semana, R$240 por mês. Se a gente colocar um mês com mais 2 dias aí, R$250 por mês só de ônibus. É um valor alto. Então eu fui conhecer algumas iniciativas. Eu fui para Belo Horizonte, semana retrasada. Conheci o sistema de Belo Horizonte, por quê? Porque eles baixaram a tarifa lá de 6 para R$4,50. Fizeram isso com um subsídio que a Prefeitura e a Câmara estão dando no sistema de transporte, bancando 37% do sistema. E colocaram isso na lei de orçamento do município. Então, os próximos prefeitos, ou o prefeito que assumir, ele vai ter que colocar o subsídio ao transporte no orçamento. E eu acho muito difícil alguém tirar isso, né? Porque uma vez que você coloca, fica difícil você tirar. E depois fui para Caucaia, que é na região metropolitana de Fortaleza. Por que eu fui para lá? Porque nós temos mais de 80 cidades hoje com tarifa zero, ou seja, as pessoas não pagam a passagem, mas são cidades relativamente pequenas. Uma cidade de porte médio que tem isso é Paranaguá, aqui no litoral, mas é muito pouco ônibus e não dá para ter uma noção. Já Caucaia é uma cidade de porte médio, tem 400 mil habitantes. E eles já estão com esse sistema há 2 anos. Então fui conhecer, gostei muito do sistema deles. Eles têm 70 ônibus que atinge essa população. E só para mostrar os números, né? Eles transportavam em 2019 19 mil passageiros por dia. Hoje eles estão transportando 90 mil passageiros por dia. O que isso significa? Que muita gente que não andava de ônibus está andando. Muita gente que andava de carro prefere um ônibus porque não tá gastando nada. A cidade não tem grandes problemas de trânsito. Então, as pessoas usam o ônibus porque ele não é mais uma despesa. É óbvio que se a gente for adotar tarifa zero aqui em Curitiba, nós temos que levar em conta vários aspectos, várias situações e tudo mais. Mas as pessoas que dirigem as empresas de transporte, as empresas de transporte não, a empresa que gerencia o transporte em Curitiba, nós temos um corpo técnico que é invejável, né, no mundo inteiro e tudo mais, tem técnicos experientes. Hoje nós temos inteligência artificial. Então eu brinco o seguinte, nós não temos mais que pensar quando nós vamos adotar a tarifa zero, é como nós vamos adotar. Vamos tirar dinheiro de onde, vamos suspender quais programas para atender a tarifa zero. Essa é a minha opinião. Então, acho que não tem mais uma discussão se vamos ter. Devemos ter e devemos pensar como fazer. Uma curiosidade minha, por favor, dentro dessa... Ou só uma complementação. A comissão, ela tem um nome comprido, né, tarifa zero. A gente não está discutindo só tarifa zero na comissão. Nós estamos discutindo também formas de baixar o valor da passagem, e aí vem essa alternativa de Belo Horizonte, e também discutir o próximo contrato de concessão. O contrato atual vence no ano que vem, então também nós queremos formas de evitar que algumas armadilhas que tem no contrato atual, que a gente fuja disso, e também seja um contrato mais amigável, né, mais amistoso para o usuário do transporte. Então, já aproveitando essa nova transição para embutir talvez algumas peculiaridades que favoreçam a população como um todo. Exatamente, o último contrato foi assinado em 2010, então quer dizer, muita coisa que surgiu depois de 2010 não está contemplada no contrato, né?
A gente, depois de 2010, veja, que a gente não tinha em 2010 smartphone. Exatamente. Então, o que veio depois do smartphone, toda a tecnologia que veio embarcada com ele, esse tipo de programa que nós estamos fazendo hoje, que você acessa tudo do celular, TV no celular, rádio no celular, tudo está no teu celular. Então, são muitas novidades que nós temos tecnológicas que também podem ser aplicadas no transporte. E uma curiosidade minha que surgiu com essa explanação sobre esse projeto Tarifa Zero. Qual seria o recorte para uma pessoa a nível de renda poder acessar um programa desse? Tarifa Zero é universal. Não existe, então, uma linha de corte? A Tarifa Zero em Caucaia é universal, é para todos, né? A gente, em Minas Gerais, eles fizeram esse subsídio e criaram Tarifa Zero para quem está procurando emprego, para quem mora em regiões vulneráveis. São 4 ou 5 medidas lá para também dar tarifa zero para algumas pessoas. Em Curitiba, por exemplo, uma das nossas discussões, talvez a gente não consiga adotar tarifa zero de imediato, enfim, mas, por exemplo, lembra que a gente não pagava passagem, a gente pagava R$1 na Domingueira, em Curitiba, e isso simplesmente, com o tempo, simplesmente sumiu, a gente começou a pagar passagem aos domingos, as pessoas hoje circulam aos domingos pagando passagem. Então, de repente, a volta da Domingueira, ou tarifa zero aos domingos, ou tarifa zero no sábado a partir das 14 horas. Então, tudo isso tem que ser visto, né? Eu não digo que a gente tem que correr com o andor, né? Porque a gente sabe que é um assunto delicado, um assunto que demanda mudanças, e são mudanças que, a partir do momento que você implanta, você não pode voltar atrás. Se você dá um benefício para o cidadão, você não pode voltar. Embora esse benefício da tarifa da Domingueira tenha caído numa mudança de governo. Mas, enfim, eu acho que nós temos que buscar alternativas para o transporte. Hoje já não é mais possível nós mantermos no nível que está. Inclusive, as pessoas pagam 6, mas o transporte é mais caro do que isso, né? Ele custa quase R$7 e a prefeitura ainda subsidia uma parte, acho que 17 milhões por mês, para que fique na casa dos R$6 fique R$6 para o consumidor, para o passageiro. Então, estamos nessa discussão aí até o final do ano, possivelmente. O relatório que nós vamos apresentar vai trazer todas digamos que o relatório vai ser um cardápio para a prefeitura. Para o ano que vem eu digo que é difícil, porque o orçamento do ano que vem já está sendo feito, né? Mas a gente pode pensar sim, em 2025, quando assume o novo prefeito, que já tenha esse compromisso de adotar algumas medidas que vão estar nesse relatório da comissão. Perfeito, Erivelto. Muito obrigada. Agora vamos falar um pouquinho de uma outra fase da tua vida, né? Você agora como um homem maduro, entregando um mestrado, né? Na Universidade Federal do Paraná, com uma questão norteadora ali sobre a fonte tem cor, né? Então, trazendo um pouquinho aqui de dados para o pessoal compreender, você defendeu a sua dissertação de mestrado que abordava um estudo sobre a falta de equilíbrio, né? Na participação de negros no horário nobre da informação. E a pergunta norteadora, como eu já disse, era essa questão se a fonte jornalística tem cor em si. E pelo que eu estava verificando, porque eu estava presente lá na sua defesa, foram mais de 100 referências. Você analisou cerca de 208 episódios do Jornal Nacional, com 7.962 entrevistados, que você fez aí esse recorte entre setembro de 2021 e abril de 2022. Então, explica para nós como que é, né, agora mais maduro, poder adentrar nessa seara científica e falar os resultados, né, que é bastante importante. Eu vou voltar um pouquinho. Eu perguntei o tempo que a gente tem, você acabou não respondendo, mas eu vou usar um tempinho aqui para explicar. Em 2015, quando eu fui demitido da RIC, eu tenho uma empresa de comunicação que se chama Sobre Quase Tudo, Comunicação e Arte, que eu comecei a trabalhar com ela. Eu criei ela em 2013 para dar nota quando a gente fazia evento, enfim. E aí, a partir da minha saída da RIC, eu comecei a trabalhar com a empresa, fazendo basicamente treinamento de media training, dando palestras, enfim. E não diria que a empresa estava indo muito mal, nem muito bem. Estava vivendo bem com a empresa, fiz inclusive media trainings importantes para empresas grandes, enfim, para a Polícia Federal, para o Walmart, coisas assim. Mas acabei ficando com uma sensação que eu estava precisando voltar a trabalhar com pessoas, com gente de novo, enfim.
E aí por isso que eu me perguntei onde que eu encontraria de novo essa vertente, por isso que eu entrei na política, né? Estava ouvindo rádio, aí disseram que o prazo para filiação tinha caído de 1 ano para 6 meses, era dezembro, eu falei, puxa, então não perdi o prazo, posso ser candidato, e aí o tempo, os acontecimentos acabaram me levando a me candidatar. E eu cheguei à conclusão que eu precisava ter mais de uma varinha na beira do rio, porque eu só sabia fazer televisão. Meu ofício era fazer televisão, ser repórter de televisão, mas ser jornalista nessa coisa assim, prática do jornalismo. E aí eu criei o Brasil de Cor, né, que é um canal alternativo para entrevistar negros. Comecei a escrever um livro, escrevi 2 nesse período também. E comecei também a pensar entrei na política, participei da eleição e comecei a entrar nessa ideia de mestrado também. Uma possibilidade de trabalhar também com pessoas, com alunos, né, que é uma coisa bem enriquecedora. Eu sempre dei muitas palestras, fiz muitos cursos para alunos ao longo da minha vida, mas nunca como professor, né? E aí decidi fazer também o mestrado. Tentei a primeira, não deu, tentei a segunda, não deu, ia desistir. Aí quando eu estava quase desistindo, eu passei na seleção, até por uma insistência de uma colega jornalista que me ligou e eu fui ver, estava na época de inscrição, eu acabei entrando. E aí eu fiz essa pesquisa em cima do Jornal Nacional, que está em cima do Jornal Nacional, mas ela é válida para toda a imprensa e inclusive eu diria para você que nas outras emissoras, nas outras redes, a situação é ainda pior do que no Jornal Nacional. Então eu comecei a pesquisar como os negros apareciam no Jornal Nacional, em quantidade principalmente. Para você ver quantidade, você tem que ir em números. Então, eu perguntei para o professor da disciplina de metodologia, professor, 1 mês é suficiente para a gente falar? Ele falou, olha, 1 mês, 1 ano, você tem aí, 1/12 de 1 ano, né? Um período legal e tal. Aí eu falei, bom, mas ela falou assim, sem muita convicção. Na verdade, eu perguntei se 1 semana era suficiente. Ela falou, não, 1 semana é pouco, porque de 52 e tal, você tem aí meio por cento, né? 1% de 1 ano. Aí eu falei, e 1 mês? 1 mês é melhor, né? 1/12 e tal, e papapá. E eu comecei 1 mês, vamos fazer 2 meses. Eu pensei, não, 2 meses, então vamos fazer 3 meses. E aí foi indo até que eu cheguei a 4 meses, que era um quarto de 1 ano, né? 1/3 de 1 ano. Só que eu comecei em setembro e eu estava gravando os jornais, eu falei, vou continuar, né? E fui até abril. Daí eu fiquei com 8 meses de jornal gravados e aí comecei a analisar esses jornais, contando pessoa por pessoa quem era branco e quem era negro. Aí as pessoas podem pensar, mas como é que você sabe quem é branco e quem é negro? A gente sabe, né, Sandy, quem é branco e quem é negro. E assim, na dúvida, se eu fico na dúvida se a pessoa é branca ou negra, ela entrava como negra. Né? A dúvida ao contrário é muito difícil. Você achar que uma pessoa é branca ou negra, você classificá-la como branca. Então já classificava como negra. Então até tem um ganho aí para os negros. E fui contando, né? Até que eu cheguei no final dessa contagem a um percentual de 15% de pessoas negras aparecendo no Jornal Nacional, sendo que o país tem 56% de negros. E negros que eu estou me referindo são as pessoas negras e as pessoas pardas, que é uma palavra que eu acho um horror, mas enfim. As pessoas que são filhas ou netas de negro e que têm uma aparência, né, mais escura da pele. Então, eu cheguei a esses 15%, mas aí também não era o suficiente, já era o suficiente para pesquisa, mas eu resolvi fazer mais um recorte. Em que situação que os negros aparecem, né? E aí também uma situação normalmente da base da pirâmide, né, uma situação muito simples, e eu separei por profissões nesse caso. E quais as profissões que mais apareciam no Jornal Nacional. Aí, político é a primeira, depois médico, até porque foi o ano da pandemia, mas era médico, político, médico, economista, aí eu acho que é pessoas do serviço público, e aí as outras profissões, assim, né, advogado, enfim. Eu selecionei em 12 categorias, e essas 12 categorias também comecei a contar quem era branco, quem era negro, e aí o desastre é ainda maior, né? A gente tem um pequeno equilíbrio, muito, muito tênue, quando você está falando em fontes esportivas,
um desequilíbrio menor quando você está falando em artistas, mas nas outras questões é realmente 3%, 4%, 5%. Médico, advogado, dentista, político é muito pequeno. Então, o meu trabalho mostrou isso de uma maneira científica, né, agora digamos, então agora estou habilitado a dar aulas para estudantes. Inclusive, eu terminei o meu primeiro curso, dei um curso na PUC no mês passado, um curso sobre políticas públicas no Poder Legislativo, e foi a minha primeira turma como professor, né? As pessoas me chamando de professor acham muito engraçado, mas a gente tem que se acostumar com as profissões que a gente vai tendo ao longo da vida, né? Eu acho desperdício, não que seja ruim, mas a gente pode fazer mais do que ser uma coisa só na vida. Então, já puxando para essa questão dos alunos, do jornalismo, existe assim algum conselho, alguma dica que você queira deixar para os jornalistas ou para alunos, né, de jornalismo, jornalistas de informação, principalmente quando a gente está falando sobre posicionamento em questão de notícias falsas e da inteligência artificial? Olha, o jornalista, em princípio, ele devia ser imune a isso, porque o que é o jornalismo, né? O jornalismo é a minha definição de jornalismo. E quando você pergunta essa coisa de inteligência artificial, de internet, de verdade, a gente não tinha esse problema, né? Até, sei lá, 2015, principalmente depois da eleição de 2018. Não é que a gente não questionava as coisas, mas o que a gente trazia era a realidade. Você vai na rua, você vê um acidente, um carro bateu no outro, você escuta a pessoa A, a pessoa B, e mostra, o acidente foi assim, na rua tal e tal. Hoje você dá uma notícia dessa, as pessoas dizem assim, mas quem diz que o acidente foi por esse motivo? Você foi lá, você conversou com a pessoa disse que o sinal estava... Um acidente só acontece quando uma pessoa avança o sinal, né, numa esquina, ou avança uma preferencial. Se ninguém avançar a preferencial, não tem acidente. Mas as pessoas questionam até isso. E se os dois estivessem errados? É muito difícil 2 pessoas estarem erradas no acidente, mas até pode. Mas então esse tipo de questionamento ele começou muito recentemente. E o jornalista ele devia ser imune a isso. Eu acho que você tem que trabalhar principalmente com escolher uma palavra que seja definitiva nesse sentido. Mas você tem que trabalhar com a informação crua, com a informação sem tempero, né? Você pegou a carne, então a carne está aqui. Quem quiser temperar a carne com sal grosso, com ervas e tudo mais, que tempere na sua interpretação. Mas você está mostrando que a carne é aquilo ali. As pessoas dizem, mas isso aqui não é carne. Mas é carne. O que nós temos tido hoje é um questionamento da verdade, um questionamento do que... eu não sou nem de direita e nem de esquerda, tá? Vou deixar isso claro, porque as pessoas dizem, você é Lula, você é Bolsonaro. Não sou nem uma coisa nem outra e sempre fui assim. Governo nenhum me comprou com ideias, voto porque é necessário você votar, tenho as minhas ideias, as minhas convicções, mas não defendo a esquerda, não defendo a direita. Se tiver que defender uma posição, eu sou uma pessoa mais de centro, né? Mas acho que tem besteira, tem coisa errada dos dois lados. Então, hoje o que existe é muito o que a gente ouvia dizer, nós vamos virar uma Venezuela em 3 meses. Já passaram 6 meses, a gente não virou Venezuela. E a gente não virou Venezuela quando o PT ficou durante 12 anos no poder, ou em torno disso. E não viramos Venezuela quando o Temer assumiu, e também não fomos a Suíça quando o Fernando Henrique era o presidente da República. Nós somos um país que, independentemente do governo que nós tivermos, nós vamos continuar andando em frente. Nós não vamos deixar, o país não vai permitir que a gente vá para a direita ou para a esquerda. Aí vem aquela questão do equilíbrio, né, do poder em si. E eu fico feliz com isso. Mas tentando responder a sua pergunta, eu acho que nós temos que... Os jornalistas, eles têm que ser idealistas no sentido de igualdade social é uma coisa que o jornalista deve buscar. Deve buscar a verdade, mas não essa verdade que estão discutindo hoje. Ele deve buscar a notícia bruta, a notícia sem tempero, como eu falei. Ler o máximo possível, e aí no sentido de ler o que escreve a direita, ler o que escreve a esquerda. Processar tudo isso e não ficar de lado nenhum. Acho que esse é uma questão
bacana para se colocar. Nas minhas, sei lá, 50 mil reportagens, pessoas que eu entrevistei na vida, eu acho que ninguém ficou com a sensação de que eu estava conduzindo a entrevista para um lado ou para o outro. A menos que fosse um questionamento mesmo, você está cobrando uma pessoa de alguma coisa. Mas as pessoas que são entrevistadas sobre assuntos genéricos, assim, pode chamar aqui e perguntar se elas foram pressionadas, se elas foram tiveram que engolir o que eu penso. Não. Você tenta mostrar todos os lados de uma situação, né? E isso é outra coisa. O jornalista ele tem que mostrar os lados e deixar a conclusão para o leitor ou o telespectador. Hoje, infelizmente, ou felizmente, pode ser também que eu esteja errado, nós temos jornalistas que não só têm um lado, como tentam, não só defendem o seu lado, como tentam destruir o lado oposto, o lado oponente. Informação bruta. Deixar as especiarias e os temperos de lado. Mostrar o que é exatamente como é. Perfeito, adorei. Adorei. A gente está se encaminhando, Erivelto, para o final do nosso programa. Eu tenho 2 questões para finalizar aqui o nosso bate-papo. O que você considera de um feito bacana que você exerceu, uma conquista importante dentro aí da sua vertente exercendo a sua função como vereador, e um feito legal que você queira levantar como algo positivo, uma lembrança boa da sua vida? Eu acho que a minha vida, começando pelo final, eu tenho uma coisa assim, as pessoas me perguntam assim, por que você está sempre de bom astral e tal? Eu descobri, acho que depois que eu saí, principalmente depois que eu saí da RPC e depois da RIC, que a vida tem muito mais coisas legais do que uma emissora de televisão, embora trabalhar em televisão e principalmente na maior emissora do Brasil, seja muito legal, né? Desse período que eu fiquei lá, talvez só nos últimos meses do último ano que eu fiquei lá, que o clima ficou meio embaçado, assim. Mas fiquei lá durante 27 anos, vivendo uma vida muito feliz, fazendo o trabalho, como eu falei para você, apurando e sendo reconhecido pelas pessoas e tal. Depois fui para a RIC também muito paparicado. Isso foi uma coisa muito legal que aconteceu para mim. Mas também, depois que eu saí da televisão e essa história das varinhas, que eu comecei a me reconhecer de não mais o Erivelto da televisão, o Erivelto que faz outras coisas também, que começou a escrever, que escreveu 2 livros, que fez mestrado, que corre todo domingo no Parque Barigui, de manhã, ouvindo rádio no Spotify ou YouTube no último volume, e às vezes até rindo com os arranjos que eu vou ouvindo, que tem uma banda, que gosta de tocar baixo, que gosta de ser pai, que gosta de ser chefe de família, enfim. Eu acho que essas coisas todas, quando eu me levanto e quando eu deito, eu tô de bem, entende? Eu acho que esse é o meu maior legado, é estar de bem todos os dias. E todos os dias de manhã eu peço que o meu dia seja legal, na segunda-feira que a minha semana seja legal, que eu consiga ajudar as pessoas, e se tiver problemas que eu saiba sair deles com inteligência, né? Porque a gente não consegue viver sempre, né, no azul. Então, eu acho que isso é o grande legado da vida, você aproveitar bem todos os dias, não se deixar abater. As pessoas dizem, você precisa de psicólogo. Para quê? Né? Para que eu preciso de um psicólogo se eu me sinto bem? É por isso mesmo que você tem que ver os seus problemas. Que problemas? Tem até isso, quando você acha que não... Você não precisa, mas as pessoas acham que você precisa. Pelas atitudes, pelas formas de agir, enfim. O Marcos está aqui, depois você pode perguntar para ele onde é que eu estou pisando na bola. E o Nascimento também. São 2 amigos meus que trabalham comigo na Câmara Municipal. E em relação ao feito na Câmara, eu acho que eu não sou de grandes feitos na Câmara Municipal de Curitiba, mas eu acho que essa discussão que eu consegui trazer desde 2019, quando eu assumi o mandato, que essa discussão começou, levada por um outro vereador que não se reelegeu, ele levou uma pessoa lá na Câmara para falar sobre tarifa zero, eu abracei essa causa. E fiquei, então, em 2019, 2020, na campanha, coloquei isso como um assunto para discutir. 21, 22, em 23 esse assunto entrou em pauta. E até esse momento parecia que eu era um maluco tocando bumbo na praça, gritando um negócio que ninguém ouvia. Hoje não, hoje esse é um assunto nacional, está sendo discutido pelo governo federal, a Prefeitura de São Paulo está discutindo tarifa zero, Belo Horizonte está discutindo, além de baixar a tarifa, também implantar a tarifa zero, Brasília está discutindo isso. Fortaleza, né, na região metropolitana de
onde tem Caucaia, também está pensando, outras capitais também estão discutindo isso. Então, para mim, eu acho que eu coloquei um assunto na discussão da cidade. Pode até ser que essa atribuição nem seja dada a mim, né? Mas eu tenho certeza que foi até pela insistência, né? E eu sei ainda que tem muita resistência na própria prefeitura, na própria URBS, dessa questão de tarifa zero, mas como eu disse para você, nós temos que pensar como fazer, não ficar dizendo mais, dando desculpa que não vamos ter. Como e quando, né? Pode não ser agora, pode não ser o ano que vem, mas é um direito do cidadão ter saúde de graça, ter educação de graça, ter segurança pública de graça. Agora também vai ser, muito em breve, ter transporte de graça. Perfeito. Se você tivesse que dar um recado para o seu mais jovem, qual recado que você daria? Recado? Puxa vida. Para aquele Erivelto que apareceu ali nos primeiros slides. Faça como eu. Faça como eu fiz que vai dar tudo certo. Ótimo. Perfeito. Erivelto, quais são os planos futuros dentro da política para a gente finalizar? Então, eu acho que a gente tem alguns não projetos políticos, mas nós participamos da base da prefeitura, né, com a chamada base do prefeito, que a gente vota a maioria dos projetos que nós entendemos que são bons para a cidade, nós votamos favorável, embora nem sempre essa harmonia a gente consiga manter. Mas, em princípio, sim. Quero trabalhar pela eleição do próximo prefeito, que seja o Eduardo Pimentel, que é o vice hoje. Ele vai ter uma dificuldade, né, porque a gente tem muitos candidatos, pré-candidatos fortes, ex-prefeitos, deputados, enfim, mas a gente quer trabalhar por ele, por isso, e eu quero continuar batendo nessa tecla da tarifa zero com o futuro prefeito, né, uma ideia, como é que a gente pode chegar na tarifa zero. Eu acho que é um grande projeto político esse. A partir do momento que isso for adotado, eu posso dizer, olha, fiz a minha contribuição na política foi dada, a gente conseguiu, tirando daqui, aumentando dali. Não conseguiu a tarifa zero, mas é R$2 a passagem em Curitiba, então a gente tem um serviço mais eficiente e temos uma tarifa barata. Então, que a gente consiga chegar nesse sistema, eu acho que é um ponto. Mas eu quero também agora começar a dar aulas assim, dentro do tempo que me permite. Quero tocar mais, sabe? Eu quero ter mais tempo de tocando música, nem que seja sozinho em casa. Eu acho que a gente tem que aproveitar os bons momentos da vida. Ficar mais tempo com a família, viajar um pouco mais, se sobrar dinheiro. Mas é por aí, né? Que conhecer lugares é uma das coisas que eu gosto também, viajar e conhecer lugares. Agora eu fiquei em Belo Horizonte, andei de ônibus assim, um dia e meio inteiro, né? Peguei o ônibus às 9 da manhã, fui até às 8 da noite andando de ônibus e depois, no outro dia, peguei ônibus eu andei de ônibus até a hora de encontrar com o vereador lá de Belo Horizonte e depois andei mais um pouquinho. Então, de certa maneira, é uma excelente forma de você conhecer uma cidade também, né? Andar de ônibus na cidade. E Belo Horizonte é uma cidade muito cheia de morros, né? Então você tem uma sensação de que os ônibus vão se desintegrar naquelas subidas, bate pra caramba, coisa que nós não temos em Curitiba, que é uma cidade plana, tranquila. Mas tudo isso também impacta em você conhecer os sistemas, né? E é muito legal você ir pessoalmente. Até a semana passada eu dei uma entrevista, me perguntaram, mas por que você foi para os lugares? Eu falei, porque eu sou jornalista, sou repórter, e o repórter é a única pessoa que vai no local da coisa e traz o relato do que viu. Notícia bruta, né, para as pessoas tirarem suas conclusões. Perfeito, Erivelto, muito obrigada por todas as explanações, pela tua presença, por aceitar o convite. Imagina. O Papo Castiço e toda a redação aqui da Central de Notícias Uninter agradece muito a tua presença. Eu deixo esses minutos finais para você mandar teu salve, mandar um beijo, fique à vontade. Pessoal, foi um prazer ter participado desse programa, a gente nem sabe mais como chama hoje, né, porque rádio tem imagem, TV tem som, as coisas são diferentes, mas enfim, para essa produção, foi um prazer ter participado, ter conhecido um pouquinho mais do trabalho da Uninter, que eu já acompanho há bastante tempo, ter conversado com a Sandy aqui, que me contou a história dela, uma história maluca que ela devia contar para vocês aqui, né?
que foi do jornalismo para segurança Do do trabalho. trabalho e voltou para o jornalismo 20 anos depois. Exatamente. Então, você tinha que contar essa história aí. E quem quiser falar comigo, é só procurar as minhas redes sociais. Eu tenho um blog ou um site na internet que é eriveltooliveira.com.br. Lá tem um pouco do Erivelto vereador, um pouco do Erivelto que gosta de escrever crônicas e coisas do gênero, e pautas que a gente defende na Câmara, enfim, é bem bacana. Então, apareçam lá. E daí tem as outras redes sociais, mas é só bater o meu nome que vocês me acham. Muito bem. Muito grata mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigado. Este foi o programa Erivelto Oliveira, do jornalismo para a política. Acompanhe também os outros episódios do Papo Castiço, tem muita gente bacana, já estamos no episódio número 39, tem bastante coisa para você dar uma olhada. Quarta-feira que vem, 10 horas da manhã, é o nosso encontro. Beijo no teu coração, te espero. Até lá. Tchau!